querido telespectador, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria imensa estar com vocês, podendo transmitir a boa informação, a informação de qualidade, sempre aqui com os nossos queridos convidados, e hoje não poderia ser diferente, porque eu estou aqui com uma sumidade do direito do consumidor. É uma pessoa que eu admiro demais e ela é reconhecida não só aqui no estado do Paraná, como no país e até mesmo fora dele, com todas as pesquisas que realiza, com a sua vontade, com o seu empenho e com o seu comprometimento com o direito do consumidor. Eu, como digo, sou uma fã dela e hoje até fico muito assim, como posso dizer assim, emocionada de recebê-la no programa, porque eu sei que ela vai trazer para você, meu querido telespectador, muita informação para que você exerça os seus direitos, que é ninguém menos que a minha querida amiga Andressa Jarlete Gonçalves, mas claro que eu vou falar com ela no próximo bloco. Temos também as nossas colunas super especiais, aqui com o nosso queridíssimo Ney Daniel, que te atualiza semanalmente em relação a tudo que está acontecendo no país, seja em relação à legislação, jurisprudência, para que você saiba aí, dentro daquela área específica que você está buscando informação, como agir. Teremos também o Matheus com a economia, que também vai trazer aí importantes informações da semana relacionadas a esses aspectos que envolvem aí o seu dinheiro, o seu bolso, né? E o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que também trará importantes informações na área do direito de família, que é uma nova coluna que está estreando hoje aqui conosco, que com certeza também vai te ajudar a esclarecer muitos pontos importantes. Mas tudo isso depois. Te vejo depois do nosso break. Até lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Querido telespectador, como eu prometi a vocês, hoje então estamos aqui com a nossa convidada mais do que especial, que é a nossa querida Andressa Jarlete Gonçalves. Querida Andressa, seja muito bem-vinda aqui no Direito e Justiça, porque, assim, para mim hoje está sendo uma imensa satisfação tê-la aqui, né? E, assim, mais do que qualquer coisa, porque eu sei que, além da sua pessoa, né, do carisma que você tem, né, você vai poder trazer para os nossos telespectadores informações com tanta qualidade, com tanta propriedade. E para mim, você é o maior nome do direito do consumidor aqui do estado e também do país. Você é a minha maior referência. Então, para mim é um grande orgulho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Débora. Para mim é um prazer estar aqui, né, a gente poder conversar sobre direito do consumidor, em especial o direito do consumidor bancário, né? As pessoas têm tantos problemas aí com as instituições financeiras. E poder trazer um pouco de informação aqui para o telespectador, para mim é uma alegria imensa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o que é isso? Seja muito bem-vinda sempre aqui no Direito e Justiça. Então, quem não conhece a doutora Andressa, acho pouco provável que não conheça, mas para quem não sabe, né, a doutora Andressa, ela é advogada e professora, doutora em Direito, vice-presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná, também membro do Brasilcom, do IBDConte e da International Association of Consumer Law. Então, ela é realmente tudo aquilo e mais um pouco, né, doutora Andressa? Que alegria, né? E eu acho que, assim, para você é uma imensa satisfação fazer tudo o que você faz em prol do que você faz, né? Então, isso eu imagino que, assim, as pesquisas que você tem desenvolvido, tudo que você tem feito, acho que a alegria de poder realmente transmitir algo tão importante para a sociedade, né? Porque isso repercute
no seio social, né? Com certeza. Você veja, eu estou nessa área do direito, né, do consumidor, em específico do consumidor bancário, desde a faculdade. Né? O meu TCC da graduação já foi nessa área, né? Minhas pesquisas de mestrado, doutorado, sempre divulguei nessa área, sempre em defesa do consumidor. E poder também trazer um pouco de informação para os consumidores, né, para os nossos telespectadores, aqui é muito importante, porque a informação é um dos principais instrumentos de defesa do consumidor. Então, o consumidor bem informado, ele consegue ter um pouco mais de clareza na hora de fazer um empréstimo, saber que informações buscar, né, evitar cair em golpes. Ele começa a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, até para saber se ele está ou não tendo alguma cobrança indevida, o que fazer numa situação dessas. Né? Então, a informação é importantíssima para a gente ter essa proteção, essa defesa dos consumidores. É verdade, até porque a gente sabe que o consumidor ele é sempre o hipossuficiente dessa relação, né, Andressa? Quando a gente fala em relação de consumo, a gente sempre fala de dois lados, né, que é o que faz parte da cadeia, né, aquele que presta o serviço, aquele que vende e aquele que está do outro lado, que consome esse produto, esse serviço, que é o hipossuficiente, o vulnerável, que precisa ser tutelado e efetivamente tutelado pelo nosso Estado Democrático de Direito e aqui, neste caso, pelo direito do consumidor. Daí porque a importância dessa tutela específica, destes institutos específicos também que são aqui. E hoje, inclusive, a gente vai falar muito sobre questões que envolvem o superendividamento, que está tão em voga, né? Tão agora falado aí nas mídias, mas claro que, né, com a sua propriedade, acho pouco provável, né? Você vai falar com certeza aqui com muitos detalhes, claro, pelo nosso tempo a gente não consegue explorar tão bem, mas o que é ali o cerne do problema para que o nosso consumidor, o nosso, né, na verdade aqui o nosso telespectador, né, possa realmente saber como se colocar. Mas antes da gente falar de superendividamento, que fica para outro bloco, eu quero conversar com você, Andressa, sobre a questão que envolve a revisão de dívidas bancárias, porque isso também tem sido aí muito importante atualmente para que o consumidor consiga então aí reduzir ou enfim, né, não ser tão lesado por inúmeros consectários ali, né, que acabam incidindo e trazem tantas consequências, né, para o bolso desse consumidor, né, negativas aí, né. Com certeza, né? As dívidas bancárias, a gente tem um problema muito grande no Brasil, de que a cobrança dos juros no Brasil é muito elevada, né? É muito fácil a pessoa cair num endividamento crônico e muitas vezes não conseguir arcar com essas dívidas todas. Por isso que é importante saber quais são as estratégias que o consumidor precisa ter na hora de contratar. Então, o que eu tenho que buscar de informações, onde que eu posso achar um banco mais parceiro, como é que eu analiso o custo de contrato e também o que eu posso fazer numa situação em que eu já tenho uma contratação que está ali com um custo muito elevado, como que eu posso reduzir esses valores e chegar numa condição mais equilibrada para esse consumidor. Sim, com certeza, né? Então, nesse caso aqui, né, quais seriam os principais problemas nessas cobranças indevidas aí para o nosso consumidor, para ele poder saber como, então, tentar se blindar em relação a isso? Bom, primeiro, os problemas que a gente tem nos contratos bancários, eles envolvem basicamente a questão do custo, né? Quando a gente pensa em contratos bancários, o custo é extremamente elevado. E esse custo ele faz parte aí, né, especialmente nas linhas de crédito, que são as linhas que a gente chama de contratos com taxas livres, né? Então, primeira dica para o consumidor. Quando você for fazer um contrato, busque a informação sobre os diferentes tipos de contrato. Por exemplo, vamos supor que você é uma empresa, né, ou uma empresária, né, pegando aqui nosso exemplo, já que somos duas mulheres, né? Para empresárias, existem até linhas de crédito com juros bem baixinhos na Fomento Paraná. Então, esse tipo de informação é algo que pode ajudar o consumidor, né, a buscar uma linha de crédito melhor. Então, a primeira dica é entender que existem diferentes contratos com diferentes custos. E um dos grandes problemas é que, em muitos casos, as pessoas usam as linhas de crédito que são as mais caras, como o cheque especial, o cartão de crédito, que tem juros altíssimos, né? Então, isso acaba trazendo essa situação de um grande endividamento e que, às vezes, a pessoa vai conseguir buscar uma revisão. Quando que eu consigo rever uma dívida bancária? A gente consegue fazer uma revisão e reduzir essa dívida, sobretudo quando eu tenho falha de informação. Então, se eu não tenho a informação adequada no contrato, sobre os custos dos encargos, isso abre uma brecha que me permite discutir aqueles valores. Então, essa é uma dica, sempre buscar a cópia do contrato, ver se tem informação completa, porque se não tiver, isso me permite discutir e até tentar uma negociação melhor ali junto ao banco. Isso até foi oportuno você falar, Andressa, porque muitas vezes eu já percebi, não só na área bancária, mas em outras, que o consumidor não tem acesso ao contrato. Existe algum mecanismo que possa
forçar a instituição financeira a fornecer esse documento? Na verdade, os bancos têm a obrigação de entregar a cópia do contrato. Até agora, na lei do superendividamento, que atualizou o CDC, né, essa não entrega da cópia do contrato é uma prática abusiva de mercado e é importante que as pessoas busquem essas informações antes de contratar o crédito, para que você não caia na cilada de fazer a contratação justamente das linhas de crédito mais caras. Existem hoje parceiros interessantes, como por exemplo as cooperativas de crédito, que vão ter ali taxas de juros menores, linhas contratuais mais interessantes para esse consumidor. Então é importante também buscar essa informação sobre o custo do crédito, pedir a cópia do contrato, analisar as informações de maneira completa antes de fazer uma contratação. Então nesse caso aqui, se a gente tiver, por exemplo, uma contratação e eu queira renegociar, como que eu posso fazer isso? Que o nosso consumidor saber. Primeiro ponto, que é importante o consumidor entender. Como é que eu analiso o custo do contrato, tá? Todo contrato, seja cheque especial, seja um empréstimo fixo, um financiamento de veículo, ele tem que ter um demonstrativo do custo efetivo total dessa operação. Esse demonstrativo, ele tem que cumprir uma série de regras. Ele tem que informar um percentual ao ano, tá? Que é o total, o resuminho desse total de encargos que você vai pagar, mas ele tem que discriminar cada componente em percentual e o valor em reais. Porque, por exemplo, se eu falar assim para você, nossa, Débora, eu vou conseguir um empréstimo aqui para você com uma taxa de juros de 2% ao mês. Pode parecer pouco, né? Para padrões brasileiros. Sim. Pois é, mas 2% ao mês em 5 anos, você paga o dobro do que você pegou emprestado. Essa é a regra, por exemplo, no financiamento de veículo. Você faz um empréstimo de 40 mil, com uma taxa de 2%, em 5 anos você paga 80. E quanto que vale teu carro daqui a 5 anos? Pois é. Então, não é um bom negócio. Se eu passar a informação picada para o consumidor, olha, a taxa é 2% ao mês, parece pouco. Por isso que, para atender o dever de informação, a gente tem que passar para esse consumidor o valor completo dessa dívida, discriminando cada um dos componentes. Então, eu tenho que analisar isso de forma completa, não olhar só a parcela. Eu tenho que ver a parcela, a taxa de juros ao mês, o valor que eu vou pagar por esses juros, o valor total que eu vou pagar nesse empréstimo e o custo efetivo total ao ano. Esse custo efetivo total ao ano, ele me ajuda a exercer um dos direitos que o Banco Central garantiu para o consumidor, que é a portabilidade de crédito. Então, uma das formas de eu reduzir a minha dívida de forma rápida, portabilidade. Se você tem hoje um empréstimo que você tem lá um custo efetivo total de 50% ao ano e tem um outro banco oferecendo o mesmo contrato com um custo efetivo de 30% ao ano, 40% ao ano, você pode migrar um contrato de um banco para o outro e automaticamente você reduz a tua dívida. Então essa é uma das formas de você buscar uma negociação e conseguir reduzir. Entendi. Outra forma, existe sempre um momento que é o momento mais adequado para você negociar com o banco, que é fechamento de semestre. Por quê? Porque é sempre em junho e dezembro que o banco tem que fechar os balanços, para daí ele ver o quanto ele vai conseguir distribuir de lucro para o acionista. Então é nesse momento que vem as campanhas de acordo. Então aquele consumidor que está devendo lá no cheque especial, está devendo no cartão de crédito, qual que é uma das ciladas que as pessoas acabam caindo? Puxa, vamos parcelar essa dívida com o banco. Aí a pessoa deve 10 mil no cheque especial. Quando ela parcela com o banco, vira 20 mil. A dívida dobra. Qual que é o momento de eu negociar esse meu contrato? Ao invés de eu fazer um parcelamento, eu posso chegar para o banco no fechamento de semestre, lá em junho, ou dezembro, e ofertar um pagamento à vista. Então, se a pessoa se programa, ela junta um dinheirinho para fazer esse pagamento à vista, ela vai conseguir um bom desconto para liquidar essas operações. Cheque especial, cartão de crédito, são contratos que têm juros altíssimos. Então, os bancos têm muita margem para te dar desconto. E aí, se você sabe disso e você sabe negociar no momento adequado, que é fechamento de semestre, você consegue liquidar esse contrato com pagamento à vista com bom desconto. Olha só, então você veja as dicas aqui que são realmente muito importantes para que você saiba como conduzir essa negociação com as instituições financeiras, Então, graças aqui a Andressa, nós conseguimos então hoje sair, desse programa com esta informação. Mas vejam só, isso não acaba aqui ainda, tá? A Andressa volta no próximo bloco, agora a gente vai falar um pouco sobre superendividamento, tá? Mas antes disso, eu vou chamar um pouco o Ney e Daniel para nos atualizar em relação às notícias da semana. Ney, conta para nós o que aconteceu nessa semana. Hoje, iremos comentar um caso que trata da inclusão social na vida privada das pessoas. Cada vez mais vivemos em uma sociedade crescente, com diversidade social, com respeito ao próximo,
como também a inclusão social, com uma perspectiva e importância cada vez maior para atender às necessidades crescentes e demandas e também às exigências de uma sociedade que está cada vez mais em um rápido processo de transformação. Bom, ocorre que uma candidata que buscava obter a sua CNH, carteira de habilitação, diagnosticada com apraxia de fala, que afeta a condição motora da fala, e dislexia, como por exemplo, que se caracteriza pela dificuldade de codificar o estímulo escrito ou símbolo gráfico. Pois bem, a candidata conseguiu na justiça o direito de ter o acompanhamento de um profissional especializado no momento da prova teórica. A decisão foi prolatada pela 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, em Santa Catarina. A mulher, ora autora, relatou em sua petição inicial que, em virtude dos transtornos, somente é capaz de obter êxito no exame teórico da CNH mediante o auxílio de um profissional que lê e interprete palavras e frases. Todavia, a mulher foi informada pelo Detran de Santa Catarina de que sua necessidade não poderia ser suprida. Desta forma, foi negado o direito administrativamente pelo Detran. Citado, a autarquia defendeu a improcedência do pedido ao alegar que a habilidade de leitura é indispensável para quem pretende dirigir. Diante do impasse, o magistrado da causa requereu avaliação pericial, em que restou comprovada a capacidade de concessão de habilitação, bem como a necessidade do auxílio para a realização da prova, pois destacou o perito da causa o seguinte: cabe ressaltar que é cristalino no sentido de que o quadro clínico da autora não impede de dirigir, uma vez que está apta para realizar as atividades complexas, visto que da parte cognitiva não tem prejuízo. Contudo, necessita de auxílio de alguém que leia as questões nas provas escritas. Diante disso, o pedido da candidata foi julgado procedente. Por fim, ainda cabe recurso para a parte autarquia do presente caso. Superendividamento, porque realmente isso está agora trazendo muitas consequências negativas aí para todo mundo. Nós estamos justamente num momento complicado na nossa economia, então nada mais oportuno do que a gente falar sobre isso para tentar buscar uma alternativa para resolver esse problema que você aí de casa pode estar enfrentando. Então, Andressa, o que a gente faz diante de uma situação como essa, que agora virou a bola da vez aí quando a gente fala em questões do consumidor e voltadas ao consumidor? Débora, esse problema do superendividamento, ele é muito grave, né? Então, assim, o que é o superendividamento? Tá? O superendividamento, ele vai acontecer para pessoas físicas, então é quando a pessoa física tem mais dívidas do que ela consegue pagar. E, normalmente, essas dívidas são com a utilização do crédito, né? Porque aquilo que você compra à vista, você já liquida. O problema é quando você vai usando o crédito, gera um passivo muito grande e o consumidor não consegue pagar. A maioria das pessoas que ficam super endividadas não é porque gastaram mais do que deviam, é porque tiveram ou um desemprego, ou uma doença, né, ou um divórcio, qualquer situação que muda a sua condição econômica. A grande novidade é que desde 2021 nós temos uma lei que trouxe mecanismos para prevenir e para tratar o superendividamento. Então, hoje, se você é um consumidor que está passando por essa situação, tá? Poxa, eu tenho muitas dívidas e eu preciso de uma ajuda para conseguir liquidar essas dívidas, você pode buscar auxílio nos núcleos de tratamento do superendividamento. Aqui no TJ Paraná, inclusive, é possível fazer isso de maneira online, tá? Você entra lá no site do TJ, tem uma aba sobre superendividamento para você começar um processo. É um processo, inclusive, gratuito e que você pode tentar fazer uma audiência, reunir todos os seus credores para conseguir descontos, para conseguir negociar essas dívidas, preservando o seu mínimo existencial, preservando a sua subsistência. Então, quer dizer, você não precisa necessariamente ir até lá e ter que pagar tudo de uma vez, não. Você tem formas para resolver isso e essas formas, elas são aquelas que se adaptam àquilo que você consegue efetivamente fazer. Quer dizer, eu quero pagar, tenho ânimo de pagar, mas dentro daquilo que eu posso.
Isso, e por isso que a gente precisa fazer essa reunião, né, essa audiência, com todos os credores. Até para que esses credores, eles entendam, olha, esse consumidor tem uma renda limitada, sobra tanto por mês para ele conseguir pagar as suas dívidas. Vamos negociar então, vamos conceder descontos. Né? Às vezes, sensibilizado com a situação do consumidor que levou a esse estado de superendividamento, né, os bancos até dão descontos maiores do que dariam se fosse uma negociação comum. Né? Então, é muito importante entender que a gente pode reestruturar essas dívidas e esse plano de pagamento, ele pode durar até 5 anos. Olha só. Então, isso ajuda bastante a conseguir fazer um encaixe né, no orçamento doméstico para que o consumidor possa pagar as suas dívidas. E nesse caso, Andressa, como que funciona, por exemplo, se eu tenho lá uma dívida com várias instituições financeiras, por exemplo, né? Então, existe uma reunião dessas instituições e cada uma delas vai receber uma cota à parte, digamos assim. A ideia é essa, né? Quando o consumidor ele procura esse núcleo de superendividamento, ele vai preencher um formulário. Nesse formulário vão ter as informações, por exemplo, qual é a renda desse consumidor, quantas pessoas tem na família para saber quais são as despesas do núcleo familiar, a relação de credores e o valor das dívidas. E esses credores são chamados todos para a mesma audiência. Olha só. Não adianta negociar um por um. Eu tenho que fazer uma negociação global com todos os fornecedores para entender o quanto que sobra ali por mês, né? Para esse consumidor conseguir pagar as suas dívidas. E nesse processo de reunião, audiência global, eles vêm com propostas de descontos e até a nova lei, ela trouxe uma inovação muito importante, que agora os fornecedores têm que ter a vontade de cooperar. Por quê? Se o fornecedor vier para essa audiência, né, esse credor, sem intenção de cooperar, de fazer um acordo, sem trazer, por exemplo, uma pessoa com poderes para negociar, ele vai sofrer penalidades. Isso é excelente, né? Porque a gente via acontecer, por exemplo, mutirões ou algo nesse sentido, visando, né, essa possibilidade de pagamentos, né, de forma mais facilitada, mas muitas vezes com pessoas prepostos sem poderes, ou seja, dava a entender que ele ia lá só para procrastinar, cumprir tabela, né? Exatamente. Então, agora não acontece mais. Agora a lei tem uma penalidade. Então veja, esse fornecedor que não quer cooperar, ele vai para o fim da fila no plano de pagamento. Automaticamente, se ele não comparecer na nossa audiência, suspende os encargos de mora, então a dívida para de crescer, a dívida fica inexigível. E se você não consegue fechar um acordo com todos os credores, abre-se um outro processo judicial, que aí vai para um juiz, e o juiz vai poder decidir, no caso concreto, como reescalonar essas dívidas, e o juiz vai poder, inclusive, analisar se foi um caso de concessão irresponsável de crédito. Entendi. Porque isso acontece muito, inclusive, né? A gente tem muitos casos, né? Até de assédio, né? Da oferta de consignado para aposentado. Ligações, exatamente. Não, mas veja, aceite aqui, porque a gente tem uma oferta imperdível para você, vai te ajudar, né? E o consumidor, que normalmente é o senhor, às vezes idoso, aposentado, está em casa, recebe aquela ligação, acaba pensando, poxa vida, realmente, eu estou precisando. Às vezes, muitas vezes acontece de pegar o empréstimo, nem é para ele mesmo. Exato. Às vezes é para outra pessoa, né? A pessoa daí não consegue pagá-lo. Então, tem muitos casos assim, né? Tem muitos casos. Até por isso que a lei trouxe uma proteção especial para os consumidores idosos. Né? Hoje a pessoa ela descobre que se aposentou, não é nem pelo INSS, é pelo banco. Né? Que ela já recebe uma ligação ofertando um empréstimo consignado. Né? E aí o que acontece? Essa figura, hoje ela foi reconhecida como assédio na concessão de crédito. Né? E aí isso é muito importante. Por quê? O banco que tem essa conduta ostensiva de ofertar empréstimo, o banco que não informa de maneira completa aquelas informações sobre o custo do crédito que a pessoa tem que receber para fazer o uso consciente e refletido do crédito, ou o banco que empresta para quem já está super endividado, aumentando ainda mais esse endividamento. Todas são hipóteses de concessão irresponsável de crédito. E agora a lei do superendividamento traz uma penalidade. Nesse processo, para a reestruturação desse consumidor que está super endividado, o juiz vai poder avaliar qual banco, qual fornecedor teve essa conduta inadequada. Por quê? De acordo com a gravidade dessa conduta, o juiz pode até reduzir os juros que o banco teria para receber. Isso tem um impacto grande, por quê?
permite reduzir substancialmente o valor da dívida e, ao mesmo tempo, permite uma punição para esse fornecedor que está concedendo crédito de forma irresponsável e contribuindo para o superendividamento do consumidor. Olha, isso é excelente, né? Você viu só? São informações como essa aí que você precisa, né? Saber que está aposentado pelo banco é o fim, né? E eu já ouvi falar muito sobre isso, porque, né, quantas pessoas aí que falam, nossa, eu nem sabia, entrei com processo de aposentadoria, mas nem sabia que estava aposentado efetivamente, recebi uma ligação e você veja, aqui é algo que realmente chama a nossa atenção, né? De uma situação que pode ser aí efetivamente coibida para que você que está em casa, que está nos assistindo, que enfrentou ou conhece alguém que esteja enfrentando a situação, possa saber que essa prática é uma prática abusiva, não pode ser de forma alguma aceita, especialmente pelo direito, né? O direito do consumidor repudia esse tipo de prática. Tá bem? Bom, Andressa, isso ainda não é tudo, tá? Volto com você no próximo bloco para a gente falar um pouco mais agora de fraudes bancárias. Mas antes disso, eu vou chamar então agora o nosso Matheus Tal com a sua economia. Vamos lá, Matheus, o que nós temos aí nessa semana para dizer para o nosso telespectador sobre economia? Teve alguma mudança, alguma legislação, algo aconteceu de importante? Conta aí para nós. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito das repercussões do colapso Silicon Valley Bank, o SVB, ocorrido durante o mês de março de 2023. Recentemente, o vice-presidente aqui de supervisão do Fed admitiu que houve falhas por parte da equipe de supervisão quanto à avaliação dos problemas que vinham pedindo o Silicon Valley Bank, cujo colapso foi responsável pela emergência de diversas discussões a respeito da possibilidade de emergir severas crises bancárias com o potencial de abalar o funcionamento da economia mundial. Em primeiro lugar, é importante, em minha avaliação, avaliar justamente em função da ótica do capital que é aplicado nos bancos comerciais enquanto capital bancário. Ao longo do ano de 2020, acabou havendo, justamente ali no contexto da pandemia da Covid-19, uma larga expansão nos depósitos bancários associados ao setor de tecnologia, ou seja, justamente uma expansão do setor de tecnologia que acabou induzindo uma elevação dos depósitos bancários no Silicon Valley Bank. E ao invés do Silicon Valley Bank manter esses depósitos bancários aplicados em meios de pagamento que não geram retorno, esses foram investidos em títulos do Tesouro Americano de longo prazo, caracterizados pela rentabilidade diferenciada em relação aos demais títulos. Só que esses títulos acabam se caracterizando precisamente por serem ativos de alto risco, justamente em função de serem ativos de baixa liquidez, isto é, pelo fato desses só poderem ser revertidos novamente em dinheiro após um determinado período de tempo. Entretanto, é impossível dissociar tais fenômenos da esfera monetária dos fortes abalos que acabam atingindo a economia real, a economia mundial. Em função da desorganização das cadeias produtivas globais, acabou havendo uma aceleração do fenômeno inflacionário, isto é, da alta generalizada dos preços. E em função disso, o Federal Reserve se viu impelido a aumentar suas taxas de juros com o intuito de arrefecer a sua dinâmica inflacionária observada na economia. E em função desse aumento das taxas de juros, acabou havendo uma forte desvalorização dos títulos de longo prazo do Tesouro Americano, que acabavam constituindo parcela considerável dos ativos do Silicon Valley Bank, depreciando, portanto, largamente o capital bancário do Silicon Valley Bank, acabando, inclusive, repercutindo em seu colapso subsequentemente. Ou seja, existem nuances do ponto de vista dos mercados financeiros que diz respeito justamente à instabilidade que lhe é inerente, na medida em que os bancos comerciais acabam se salvaguardando justamente no fato do Federal Reserve ser um banco, um emprestador de última instância, ou seja, pelo fato deles poderem fornecer liquidez em momentos nos quais os saques acabam sendo desproporcionais com relação às reservas que os bancos possuem, além do fato do Federal Reserve poder comprar os assim chamados títulos podres, isso é, os títulos cujos preços foram largamente reduzidos, justamente com o intuito de manter o preço desses ativos e assim conter a depreciação do capital bancário de determinados bancos. Entretanto, no caso do Silicon Valley Bank, isso não ocorreu.
com o capital sendo largamente depreciado em função da manutenção desses títulos podres em preços muito baixos e sem a garantia de liquidez em um momento em que os saques acabaram superando em muito os seus depósitos, as suas reservas. Ou seja, existem muitas nuances a esse problema, tanto do ponto de vista da economia real, produção e circulação de mercadorias, quanto do ponto de vista da economia monetária, dizendo respeito à instabilidade financeira que lhe é inerente. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, como eu disse para vocês aqui, a gente vai voltar agora com o nosso terceiro bloco, então, falando sobre fraudes bancárias. Olha, fraude bancária, né, Andressa? Tá terrível ultimamente, né? Quantas pessoas aí recebendo ligações, recebendo mensagens de WhatsApp, né, pedindo depósitos, dentre outras coisas aí que estão acontecendo, que são bastante peculiares desse momento e que devem ser objeto aqui da nossa conversa hoje, né? Ai, com certeza, Débora. Olha, fraudes bancárias, na minha opinião, é o tema da vez, tá? Então, gente, tem acontecido muitos casos, né, de fraudes bancárias. Então, é importante o consumidor estar atento para saber quais são as dicas, né, para prevenir, para evitar os cuidados que a gente pode ter para não cair nesses golpes. E, ao mesmo tempo, se acontecer de passar por uma fraude, porque isso acontece, hoje tem fraudes muito sofisticadas, né? Como que a gente pode também tentar resolver, né? Exatamente. GT, o que para mim, assim, tem sido mais corriqueiro é a pessoa pegar lá a tua foto, por exemplo, né, e pegar um número totalmente desconhecido, ligar para pessoas da sua família e pedir, né, ou mandar aquela mensagenzinha de WhatsApp, mãe, pai, né, me transfere tanto, tudo bem aí, anota meu número novo, né, tô precisando aqui, depois eu já te devolvo. Andressa, o que você diz para o nosso telespectador sobre isso? Olha só, Débora, fraudes bancárias, a gente tem sempre dois critérios que são muito importantes, né, para a pessoa entender até como ela pode buscar reaver um prejuízo, tá? Primeiro, os bancos têm um dever de segurança, tá? Então, assim, o tempo todo nós temos os nossos dados monitorados. Se você, telespectador, pegar o teu telefone celular, agora mexer no aplicativo do teu banco, você vai ver que ele tem o teu perfil de consumo no cartão de crédito. Ele tem todo o histórico das transações que você fez no Pix. Então, essas informações são monitoradas. Com relação ao Pix, que é esse golpe, né, famoso aí, golpe do Pix, existe uma norma do Banco Central, tá, uma resolução que obriga os bancos a monitorarem essas informações. E se ele identifica, por exemplo, um Pix num valor que está muito fora do que esse consumidor costuma fazer, já foge do meu perfil de consumo, o banco tem o dever de fazer o chamado bloqueio cautelar. Então, mesmo que esse consumidor não tenha percebido e mesmo que esse consumidor não tenha pedido para o banco tem o dever de monitorar essas operações e fazer o bloqueio cautelar. E ele também tem o dever de observar o seguinte, puxa vida, essa pessoa que está aqui é o golpista, né? Ele está usando aqui uma chave para receber esses valores e está vindo um monte de pedido questionando o direcionamento de pagamentos para essa chave. Então, quando também tem uma chave receptora, né, suspeita, o banco tem a obrigação de fazer um bloqueio por até 72 horas para conferir a veracidade dessa operação. Então fica uma dica para o consumidor. Poxa, se você teve ali uma operação, um Pix, que foi para uma chave que era um golpista, né, fugiu do teu perfil de consumo e o banco não adotou uma medida de prevenção, você pode ir lá e pedir um mecanismo especial de devolução, justificando isso, olha, era fora do meu perfil, né, foi uma situação de um golpe, o banco sabia disso e pedir para ter a recuperação dos valores. Se eu não recuperar isso de maneira amigável, aí pode até ir para as vias judiciais, né? Mas qual que é o ponto central? Mostrar a falha de segurança. E a falha de segurança ela vai estar ou porque a pessoa que está recebendo o pagamento é uma chave suspeita, ou porque essas operações fogem muito do perfil de utilização financeira daquele consumidor. Normalmente se enquadra nos dois, né? Porque, via de regra, se essa pessoa golpista aplica o golpe em mim, ela vai aplicar no outro. Exato. E assim vai, né? Uma corrente. Então, via de regra, o banco deveria identificar. Então, já partimos desta premissa. E depois também, claro, se alguém manda uma mensagem, por exemplo, para um pai, para uma mãe, para um irmão, pedindo um dinheiro, que é algo que foge daquilo que é a normalidade, por óbvio também que estará
adequado a esta situação que a Andressa colocou aqui pra gente. Então, não há como fugir, né, Andressa? E é importante também o consumidor ter algumas cautelas. Então, vejam, gente, tem muitos golpes que acontecem, golpe do boleto falso, golpe do motoboy, né, situações de cartão de crédito. Gente, o banco não vai te mandar mensagem pelo WhatsApp, não vai te mandar SMS, não vai te mandar e-mail dizendo clique aqui para resgatar seus pontos. Isso são todos mecanismos, tá, que são utilizados aí pelos fraudadores para terem acesso aos seus dados e conseguir fazer a sua movimentação. Então, se você recebeu ali uma mensagem de WhatsApp com a foto do seu filho, mas com um número de telefone estranho, liga para o seu filho no número anterior, veja se é realmente ele que está mandando essa mensagem. Né? Então, o consumidor também ele pode ficar atento, né, a alguns cuidados para evitar de cair nos golpes. Os golpes são muito sofisticados, tá? Tem golpe que, por exemplo, o consumidor recebe uma ligação e quando ele olha no telefone é o mesmo número da central do banco. Eles conseguem fazer espelhamento do número do telefone da central do banco, mas entenda que o banco não vai te ligar. Né? E aí, nesses casos, como tem essas situações da sofisticação do golpe, mais o desvio do perfil de crédito, né? Tá fora do que aquele consumidor geralmente usa, o banco vai acabar respondendo. Mas também é importante a gente se atentar a esses cuidados, tá? Então, ligue para a pessoa antes de fazer um Pix, né? Veja se ela é mesmo, né? Com quem você está falando, né? E saiba que o banco não vai te mandar SMS, não vai te mandar WhatsApp, não vai te mandar mensagem no Instagram, né? Então, tome esses cuidados também para você não cair num golpe. Com certeza. Né? Tudo isso aqui é muito importante para nós, né? E com certeza, depois dessas explicações aqui, a gente vai evitar muito golpe, porque nada como uma profissional do calibre da Andressa para poder nos dizer como se comportar diante dessas situações. Bom, só a questão do Pix para mim aqui já valeu toda a nossa conversa, Andressa, porque saber que o consumidor tem esse direito de, né, contactar o banco, dizendo, olha, aconteceu isso, né, eu não, era uma operação totalmente diferente das que eu realizo, né, eu não poderia ter, né, enfim, ser lesado ou ter que arcar com esse prejuízo porque você tem o dever de cuidado, tem uma responsabilidade nisso, nessa operação. Isso para mim é muito importante para o nosso consumidor mais ainda. Eu, né, como apresentadora de Direito e Justiça nesse momento, Andressa, só tenho a te agradecer por você ter vindo, ter contribuído tanto conosco aqui. Eu gostaria de conversar com você por horas a fio, porque tem muita coisa para a gente tratar, né? Muita situação para poder esclarecer aqui para o nosso telespectador, mas o nosso tempo é limitado. E a gente tem que ir embora, infelizmente, né? Mas a gente volta numa outra oportunidade, eu quero poder contar contigo, claro, para outras situações, outros esclarecimentos, né, dentro dessa área tão magnífica que é o direito do consumidor, que inclusive é um privilégio do Brasil ter um código de defesa do direito do consumidor, né, para que a gente possa justamente aí resguardar algo que é tão importante dentro do nosso país, porque e como todo mundo até fala assim, mas para que ter um código específico? Porque é necessário. Sim, exatamente. Verdade? Se não fosse necessário, nós não teríamos. Né? Nós temos uma lei, né? Nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é reconhecido como um dos mais avançados do mundo, né? Por isso que eu fico muito feliz com o convite de poder estar aqui hoje, né, trazendo as informações aqui para os nossos telespectadores, para vocês saberem um pouquinho mais, né, terem mais informação aí do nosso código, das operações bancárias, né, para que vocês tenham mais segurança, saibam como contratar, né, saibam como buscar as informações e como agir quando eu tiver um problema com o banco. Muito obrigada, Andressa. Mais uma vez, de todo o coração, agradeço muito por você ter vindo, por ter passado tantas informações relativamente, não só relativas ao direito do consumidor, mas de uma forma geral, para que todo consumidor e o telespectador de forma geral conheça aí os seus direitos, que a gente fala, por isso que a gente fala direito e justiça, que a gente entra em aspectos da justiça, enfim, do ordenamento jurídico como um todo. Então, a gente não fica adstrito unicamente a uma questão, né? É questão de dignidade mesmo, né, Andressa? Você ter acesso à informação, poder exercer direitos constitucionais, né? Enfim, esse é o nosso papel, esse é o papel do nosso programa e isso é fundamental para nós aqui. Mais uma vez te agradeço muito, de todo o coração, e espero tê-la aqui novamente. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Eu, mais uma vez, me despeço de você, agradecendo mais uma vez por ter tido a possibilidade de estar na sua casa, levando essa informação tão importante, e espero, sinceramente, que tenha feito a diferença na sua vida e que você possa, dentro desse nosso propósito do direito e justiça, exercitar cada vez mais os seus direitos dentro da sociedade. Espero você na próxima semana e sempre já acreditando que nós fizemos uma grande diferença na sua vida, especialmente
a minha linda convidada que estava aqui no dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.